Olá a todos! Hoje eu pretendo esclarecer para vocês uma das principais dúvidas que nós escutamos. Mas afinal, qual é a diferença entre musicoterapia e musicalização? E hoje vou tentar ajudar você a entender um pouco sobre isso. Então, pessoal, é muito compreensível que haja essas dúvidas e que essas duas áreas elas sejam áreas muito próximas, não somente por conta do nome, do recurso principal, que é o uso da música, mas também porque, considerando o tempo que existe a musicalização dentro da sociedade como um serviço muito ofertado por escolas, não se consegue compreender então a diferença entre musicoterapia e musicalização. Mas hoje eu pretendo, de forma prática e objetiva, ajudar vocês a entenderem. A musicalização, ela é uma intervenção, vamos dizer assim, de orientação pedagógica, com o principal objetivo que é o do ensino e da aprendizagem de um instrumento musical, da leitura de partitura, da apreciação teórica dos elementos sonoros, como uma disciplina. E a musicoterapia vem como uma área da saúde, de intervenção terapêutica para ajudar, contribuir na promoção da saúde, na reabilitação também. Então, apesar das duas áreas utilizarem a música como ferramenta principal, os seus objetivos são diferentes, inclusive a sua formação também, né? Pensando na origem dessas duas áreas, a gente vai encontrar registro de um olhar da musicalização como disciplina, do estudo da música, desde a Grécia Antiga, quando se começou a estudar, vamos dizer assim, o ritmo, a melodia, o surgimento das escalas, dos tons. E esse contexto histórico da musicalização vai perdurar durante longos anos, principalmente com a criação dos conservatórios de música e das escolas de música tradicionais ou não. E essa formação da musicalização é uma formação baseada em estudos e pesquisas de algumas áreas que circundam a área da educação, como a história, filosofia, sociologia, antropologia, e além da parte exclusiva, teórico-prática dos instrumentos e da leitura e significação dos símbolos musicais. A musicoterapia, por sua vez, como eu falei nos vídeos anteriores, vai ter um surgimento mais específico após Segunda Guerra Mundial, mas o seu uso como o uso da música em promoção, com vistas à saúde, a gente vai encontrar registro até na Bíblia, onde se fazia o uso dos elementos sonoros para auxiliar na prevenção, na recuperação de determinada condição de saúde. Então, existe já uma distinção, desde a origem dessas duas áreas, que começa a ficar mais e mais bem definida com o passar do tempo. Então, a própria formação das duas áreas são bastante diferentes. Na musicoterapia, a gente vai encontrar muita influência da neurociência, de disciplinas da área da saúde, como medicina, psicologia, além também da filosofia e de algumas disciplinas e áreas que estão permeando e circulando pelas duas. Mas o olhar da musicoterapia, de fato, a sua formação também é muito direcionada às intervenções da saúde. Para ser musicoterapeuta, você precisa fazer a graduação ou pós-graduação em musicoterapia, e para ser professor de música, o profissional que exerce a musicalização, você precisa ter a licenciatura ou bacharelado em música. Então, as duas formações também são distintas. Os locais de trabalho da musicalização são as escolas de música, são as escolas regulares, onde existe o professor de música também.
E é como eu estou falando, né, professor de música, e o lugar do professor é sim na sala de aula, as pessoas que ele interage são seus alunos, e esse vocabulário é muito específico da área da educação. Na musicoterapia, nós iremos falar de pacientes, de usuários, nós iremos falar de um lugar chamado setting musicoterapêutico, e toda a intervenção do musicoterapeuta é muito distinta da do professor. Ele não está com o objetivo de ensinar o seu paciente a manusear um instrumento ou a aprender. Se ocorre do seu paciente demonstrar uma habilidade de manuseio, de saber tocar algo ou de saber cantar, é óbvio que a gente não ignora, mas os objetivos são bem distintos, né? Na musicalização, nós vamos ter, de fato, como principal meta o ensino, a aprendizagem, a apresentação musical, que é muito recorrente, é quase que como um objetivo também da musicalização, é almejar a apresentação em público. Na musicoterapia, nós não vamos encontrar esse objetivo de apresentação em público, a não ser que se apresentar em público seja um objetivo terapêutico de uma condição exclusiva, específica do paciente. Enfim, existem distinções muito particulares e singulares que não dá para contemplar tudo em um único vídeo, mas sempre que eu puder, eu estarei aqui pincelando e esclarecendo essas distinções que vão desde o vocabulário, para a gente se acostumar a fazer as distinções, como de fato a prática e a atuação desses dois profissionais que não competem entre si. Na verdade, eles se complementam, porque o diálogo entre educação e saúde é um diálogo hoje muito fundamental, super atualizado, essencial, e as duas áreas elas dialogam entre si. Existe sim muita contribuição da área da educação musical dentro da musicoterapia. É comum encontrarmos musicoterapeutas que utilizam ferramentas e estratégias provenientes da educação musical, como também a educação musical também pode se enriquecer com os recursos, as técnicas e os métodos encontrados e criados na musicoterapia. Então as duas áreas elas podem dialogar, e quando isso acontece, na verdade, todo mundo sai ganhando, porque o que a gente deve buscar nessa vida é construir pontes e não levantar muros.